Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal do YouTube Professora Gisele Mendes, intitulado Isso é Crime? Pois bem, os episódios do Isso é Crime questionam se algumas condutas estranhas e no mínimo inusitadas que acontecem no nosso país podem tipificar algum crime de acordo com as nossas leis e o nosso Código Penal de 1940. Então nós fazemos uma varredura e tentamos encontrar uma tipicidade legal para alguma conduta, se é que ela pode ser considerada típica. O caso que nos chama a atenção e que foi bastante inusitado, até estapafúrdio que aconteceu no Brasil, nesse mês de abril de 2024, no dia 16 de abril de 2024, ok, pessoal? Foi o caso de uma sobrinha que teria então levado o seu tio a uma agência bancária dentro de um shopping para tomar um empréstimo que já tinha sido autorizado. Ele precisava apenas assinar para poder levantar esse dinheiro por volta de R$ 17.900. E chegando lá, constatou-se, né, as servidoras do banco e tudo mais, que ele já estava morto, né, o homem estava morto, como ela o levou até lá, numa cadeira de rodas, tá? Nós estamos falando de Érica de Souza Vieira Nunes. E a vítima, né, que no caso nem mais vítima era de nada porque já estava morto, o seu tio Paulo César Borges. Vamos dar uma olhadinha então num pequeno vídeo feito pelo canal G1 que narra brevemente esse episódio. Tio Paulo, Alfino, o senhor precisa assinar. Se o senhor não assinar, não tem como. Eu não posso assinar pelo senhor, o senhor. O que eu posso fazer, eu faço. Tipo, igual o documento aqui, ó. Paulo Roberto Braga. O senhor segura forte pra caramba a cadeira aí. Ele não segurou ali a porta? Não vi. Viu não? A gente também não. Segura, tio. Assina pra não me dar mais dor de cabeça, tem que ir no cartório, não sei mais, tem que ir no outro mais. Eu acho que ele não tá legal. Tio, Ele não tá bem, não. tá sentindo alguma coisa, mas ele não diz nada? Eu acho que ele não tá bem, não. A senhora tá sozinha? Sim. Ele não tá bem, não. Ó, Mas a ele- corzinha não tá ficando... Mas ele é assim. É. Ô, tio. Tio, Não tá, se o não. senhor não ficar bem, eu vou te levar pro hospital. O senhor quer culpa de novo? Então, pessoal, como dizia o ex-presidente da França, Charles de Gaulle, né, na época da Segunda Guerra, ele dizia que o Brasil não é um país sério, né? Na verdade, o Brasil é um país sério. O Brasil tem instituições fortes, sérias, né? Seus três poderes e tudo mais. Mas o Brasil é um país de situações, no mínimo, inusitadas, né? De um povo bastante original, que faz de tudo para sobreviver, não é? Nós falamos aí de um país de dimensões colossais, de uma desigualdade social e econômica abissal. E vejam a que ponto chegou essa mulher para obter esse empréstimo. Aliás, o empréstimo já estava autorizado, ok? Mas era necessária a assinatura do beneficiário, isso teria que ser pago depois, ok, pessoal? Então, tudo isso tem consequências no que nós vamos narrar aqui. E eis que, então, a Érica, como a gente pode ver, nesse breve trecho, porque há também outras gravações feitas fora ali do banco, né? Ela, segundo a narrativa de outras pessoas que são testemunhas também desses fatos, aliás, que são mais de um, ela levou o tio através de um carro de aplicativo, e o motorista de aplicativo, ouvido pela polícia, disse que ele estava vivo, né, que inclusive segurou firme na porta do carro e foi transportado para a cadeira de rodas porque estava debilitado. Mais tarde descobriu-se que esse tio teve uma internação, a passagem por pneumonia no hospital do Rio de Janeiro. Isso aconteceu em Bangu, na zona oeste do Rio, né, tudo isso. Ele já estava bastante debilitado, mas depois ele teve alta, voltou para casa e morava com Érica, né? Paulo César morava com Érica, ela cuidava dele como sobrinha e não como uma cuidadora oficial, mas enfim, alguém da família que zelava por ele. Ele morava num lugar com condições assim bastante precárias. Então, o empréstimo, os R$ 17.000, seriam supostamente utilizados para melhorar as condições do quarto em que ele ficava, que depois descobriu ser bastante também precário, né? Então ele teria sabido disso e autorizado, mas faltava assinatura, né? E Érica então leva, né, coloca dentro de um carro de aplicativo, o motorista testemunha que ele ainda tem gestos de pessoa viva, mas como muito debilitado está, ela o coloca imediatamente ao chegar no shopping dentro, numa cadeira de rodas, né? Uma cadeira de rodas. Naquele momento ele segura, segundo a testemunha, né, que é o
motorista de aplicativo à porta do carro, e aí ela o leva. Só que antes ela passeia um pouco pelo shopping, e aí é que está um momento crucial dessa história toda, não é, pessoal? Por quê? A defesa de Érica alega que ela não sabia que o tio estava morto quando ela adentrou a agência bancária, que ela foi fazer o procedimento normal, que era obter a assinatura dele, levantar o dinheiro, o empréstimo, né? Depois fazer as benfeitorias ali, que eram para ele também, na casa dela. Essa é a versão da Érica, né, da sua advogada e tudo mais. Ela tem 6 filhos, né? A Érica foi presa em flagrante, porque ao chegar lá, o que aconteceu, como nós podemos ver, é que ela insiste em que ele assine um papel e uma pessoa morta não vai assinar, não é, pessoal? Em algum momento em que ela circula pelo shopping, não se sabe qual, não se consegue verificar exatamente em que momento, Paulo César falece, muito debilitado. Ele tinha 68 anos, né? Ela tem 42. Com 68 anos já uma passagem ali por pneumonia, enfim, saúde debilitada, talvez uma pneumonia não curada, né? Aquilo levou a uma parada cardíaca e ele faleceu ali aos olhos dela, na frente dela. É difícil dizer que uma pessoa não sabe que uma outra pessoa faleceu. Talvez no primeiro momento pense que desfaleceu, que desmaiou, que perdeu as forças, né? E que normalmente então chama alguém para ajudar. Essa é a conduta normal, né? De quem tem ali um apreço, um carinho por quem está ao seu lado ou minimamente, né? Está na convivência de alguém que pode ter sofrido um mal súbito. Mas depois que nada disso é feito, né? E aí vem a grande questão, ela não chama ninguém, né? Ela insiste em entrar com um tio com a cadeira de rodas no banco e a cabeça já não se sustenta sozinha, né? A pessoa falece, então isso aqui tudo fica completamente sem sustentação da coluna, né? Que uma pessoa viva consegue sustentar a sua coluna cervical, mexer seus braços e pernas, enfim, em condições normais, mas numa pessoa morta, essa coluna, ela já não consegue mais se equilibrar para sustentar o peso da cabeça. Em muitos momentos, a agência bancária forneceu esses vídeos à polícia, ela sustenta ela mesma a cabeça dele. E nesse momento que, inclusive, para preservar, né, a memória desse morto, nem mostrado, nem são mostradas as feições dele, ele já está também com a cabeça para trás, e ela insistindo e segurando, né, e dizendo, tio, assine aqui. Falta pouco ela segurar na mão dele para assinar, mas é claro que ela não pode fazer isso, nem a assinatura sairia como a assinatura dele, né? Então, assim, ela numa atitude de desespero pelo dinheiro, né? E é um fato, né? Ela queria e precisava do dinheiro. Ela força uma conversação como se ele estivesse vivo para que ele assinasse. Mas, muito provavelmente, ela sabia que ele estava morto. A defesa insiste nesse não conhecimento. Mas, como eu disse, o normal teria sido chamar alguém para, no mínimo, auxiliar, porque ele parecia não estar bem. Não conversava, muito pálido, não sustentava a cabeça, não se mexia, né? São indícios de que algo não está bem. Não pode ser que ela não soubesse imediatamente que ele morreu, mas com ter passado os minutos, a situação se agravando, era o normal, era realmente buscar auxílio, porque, no mínimo, ela já sabia que ele não estava bem, e mais tarde, então, que ele poderia não estar mais vivo, né? Mas mesmo assim ela insiste nessa conduta. Não há imagem do que aconteceu depois, mas as funcionárias do banco, elas chamam o SAMU para constatar, porque parecia que ele não estava bem, né? E constata-se o SAMU a própria morte da pessoa, do Paulo César, né? Então, o IML é chamado, ele é levado, é um corpo, né? Que é levado embora porque ele tem que ser enterrado e tudo mais. Érica é imediatamente presa em flagrante. Pelo quê, pessoal? Na delegacia de polícia de Bangu, o delegado entende que Érica cometeu furto mediante fraude, ou tentativa de furto mediante fraude, até porque dinheiro nenhum foi sacado, né? O dinheiro não foi passado para a conta dele, nem nada. Então, nós estamos no plano da tentativa, uma vez que o resultado, que o furto é um de resultado, né? A obtenção do proveito, não chega a acontecer. Mas o furto mediante fraude, é importante, eu vou colocar aqui para vocês, está no artigo 155, parágrafo 4º. Ele tem uma pena de 2 a 8 anos de cadeia, tá? E ali há várias qualificadoras que dizem o seguinte: a pena, então o furto é subtrair coisa alheia móvel, né? Com a intenção de ficar com ela para si ou para outrem. Isso é o artigo 155 do nosso Código Penal, um clássico, de pena de 1 a 4 anos, talvez um dos crimes mais cometidos pelo Brasil afora, né? Já disse que são razões de desigualdade econômica que empurram para esse delito. Mas nós temos no parágrafo 4º a qualificadora pesada, com pena de 2 a 8 anos de reclusão. Para o caso, vejam só, parágrafo 4º, né, a pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa, se o crime é cometido, aí vem o inciso 2º, que é o que nos interessa aqui, com abuso de confiança, como, por exemplo, um empregado de uma loja e tudo mais, ou mediante fraude, escalada ou destreza. Então, nessa fraude, nesse mentir, ou seja, ele está morto, mas eu falo que ele está vivo, ela teria
é praticado o furto. Não é isso não, viu, pessoal? Tá errado, tá? O que o delegado pensou em fazer como indiciamento da Érica naquele flagrante está errado. O furto é um delito pelo qual essa fraude é usada para retirar, mediante uma astúcia, um ardil, o objeto da vítima sem que ela perceba. Então é como se a Érica usasse todo esse subterfúgio do tio para poder chamar a atenção das pessoas para isso e literalmente furtar, tirar uma quantidade de dinheiro da gaveta do banco. Pessoal, isso ela não fez, tá? Isso ela não fez. Ou eu posso dizer, por exemplo, que olha, tá acontecendo um desmoronamento, um desastre para que a pessoa olhe para o lado, e aí eu levo o laptop dela, a bolsa, um objeto de valor que ela tem na mão, o celular, porque ela se distrai achando que está acontecendo algum desastre, alguma coisa estranha. Isso é o furto mediante fraude. Eu subtraio, vejam que a palavra lá no 155 que a gente colocou é subtrair. Então eu distraio a vítima, literalmente, mediante uma distração, que é uma mentira. Olha, tá acontecendo isso, olha, a pessoa tá passando mal. Eu mesmo falo, olha, eu não tô bem, pega um copo de água para mim, por favor. Será que eu posso entrar na sua casa para tomar uma água? A pessoa vai lá na cozinha pegar água, eu passo a mão num objeto dela. Eu subtraio. Então a Érica não cometeu tentativa de furto, pessoal. Nem furto mediante fraude, porque essa pena imensa aí de 2 a 8 anos não está correto. Tá? A tipificação correta aconteceu dias depois, isso foi 16 de abril, ela foi presa, ela ficou realmente presa, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, tá? Mas claro que houve um pedido da defesa de um habeas corpus, a Érica tem uma filha de 14 anos que depende dela porque tem problemas de saúde mental, enfim, ela não tinha nenhum indicativo que justificasse a preventiva, tem residência fixa, tem emprego, tem, enfim, não continuaria delinquindo, né? É uma pessoa que é delinquente contumaz, ela não tem antecedentes criminais, então, no dia 2 de maio deste ano é concedida a liberdade provisória à Érica, tá? Mas no dia 1º, o Ministério Público entra realmente com acusação, a denúncia pelo delito correto que a Érica cometeu, que é o delito de estelionato, tá? O estelionato, ele está um pouquinho mais à frente, tá? É o delito do artigo muito famoso, né? Por si só, o número que eu vou falar aqui, 171. Todo mundo diz que 171 é o falsário, porque é 171 o artigo do estelionato no Código Penal, e diz assim, obter para si ou para outrem vantagem ilícita, ou seja, que a pessoa não merece, em prejuízo alheio, prejuízo ao banco, ela ia pagar isso por acaso, pessoal? Ele estaria morto. Ela teria tirado o dinheiro enquanto ele estava vivo, caso caísse nesse golpe, o estelionato é um golpe, e depois ele não ia pagar mais nada porque ele estava morto, né? Bom, seus herdeiros herdariam essa dívida, né? Mas enfim, ela pouco ia se importar. Então, em prejuízo do banco, né? Não dele, tá, gente? Ele está morto. Pessoa morta não é vítima de nada, e nós já vamos voltar a falar nisso. Induzindo ou mantendo alguém em erro, ou seja, fazendo com que a pessoa acredite aquilo que não é, que ele está vivo quando na verdade ele está morto. Mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Artifícios geralmente são artifícios físicos, né? E o ardil é algo mais assim, ardiloso é aquele que conta uma história, por exemplo, o golpe do bilhete premiado e tudo mais. O artifício pode ser pular uma cerca, pode ser se disfarçar, pode ser fazer o morto se tornar um vivo, né? Então, o artifício da Érica foi a artificiosidade, né? Foi fingir que, ó, tio, fala comigo, tio, segura a caneta, né? O que está acontecendo? E a pena para esse delito é um pouco menor, tá? Ela é uma pena de 1 a 5 anos de reclusão e multa. Então, vejam, esta é a conduta delitiva da Érica na modalidade tentativa, uma vez que o delito de estelionato também começa ali com a palavra obter e implica que o sujeito obtenha proveito. Ela não obteve proveito nenhum porque flagraram ela na tentativa. Importante. Por que estelionato? Porque a vítima, no estelionato, ela se deixa ludibriar, ela cai no golpe e ela entrega o bem. E é isso que o banco faria, ok? Prejudicado é o banco. Então, olha só. No furto, eu subtraio. No furto mediante fraude, porque eu distraio a vítima. No estelionato, eu conto aquela história falsa, né? Ou eu uso algum tipo de subterfúgio, como nesse caso, e a vítima me entrega o bem, que é o que fariam, né? O depósito em conta dele, no caso, ela devia ter cartões dele e tudo mais, dos valores do empréstimo. Quase mais de 17 mil reais. Ok. Não bastasse isso, então esse foi corretamente o delito que o Ministério Público entendeu que a Érica cometeu, estelionato, a denúncia já foi oferecida pelo Ministério Público à Justiça. Não bastasse isso, nós temos que, sabendo que ele estava morto, né, que Érica não fez nada para poder tentar salvá-lo, sei que podia salvá-lo, né, e mais do que isso, usou aquele corpo sem vida para tentar obter dinheiro.
Então, é uma questão de indignidade muito grande. A gente sabe, né, do desespero das pessoas que são carentes e que precisam de dinheiro e que cometem crimes patrimoniais, enfim. Mas aqui eu não estou falando mais do patrimônio, tá? Que a gente já entendeu, justificou ali qual seria a conduta correta dela. Não vai ser uma pena muito grande, até porque incide tentativa, né? É um estelionato. Mas tem um outro delito aí que cala fundo na questão mais moral, né? Na questão menos jurídica e mais moral. E é a seguinte: o vilipêndio a cadáver. Ela também foi indiciada e denunciada por isso. É o artigo 212, tá? Do Código Penal, vou colocar aqui para vocês. É um crime muito simples, né? Artigo 212, vilipendiar cadáver ou suas cinzas. Inclusive, ele nem explica o que é isso, né? A pena também é pequena, de detenção de 1 a 3 anos e multa, né? Pequena, mas enfim, né? Vejam que a questão moral fala muito. Aqui o direito e a moral se interligam muito, né? Porque ele está morto. Ela sabe que ele está morto, ela alega que não, mas a defesa dela vai ser a ausência de dolo. A defesa dela vai ser sempre a ausência de dolo, seja para a configuração do estelionato, porque se não há fraude, não há dolo e, portanto, não há estelionato, e seja em relação ao vilipêndio a cadáver, ela vai falar que não tinha dolo em relação a ser um cadáver. É o chamado erro de tipo. Aqui está a palavra cadáver, mas se a pessoa acredita que aquele corpo tem vida, portanto, ela erra em relação à parte do tipo objetivo, ela não tem dolo. Quem não tem dolo não tem tipo subjetivo e, portanto, incorrendo em erro de tipo, não responde por crime algum, por ausência de tipo subjetivo, né? Mas ele estava morto. E aí vem o embate, o Ministério Público vai ter que, né, realmente provar esse dolo dela. Vilipendiar é faltar com respeito, é ultrajar. O crime aqui não é contra o Paulo César, tá, pessoal? Ele estava morto, ele não é vítima de mais nada. Ele não é vítima de nada de crime patrimonial, nem deste crime aqui, nem de mais nada. Vítima deste crime é a própria sociedade, é um crime que tem um bem jurídico coletivo, que é o respeito à memória dos mortos. Mais do que isso, eu diria, né? A dignidade da pessoa humana, mas não daquela pessoa ali, mas como um princípio geral que afeta todos nós. Nós nos colocamos imediatamente no lugar do Paulo e pensamos, meu Deus, se eu estivesse morto, eu gostaria que fizessem isso comigo, que me levassem para uma agência bancária para obter dinheiro, que me levassem para qualquer lugar, que faltassem respeito comigo, que não me enterrassem, que não fizessem, no mínimo, um velório digno para mim, que me jogassem no rio, que me esquartejassem, que me, sei lá, ocultassem. Então, há vários crimes, a ocultação, a subtração, tudo isso em relação ao cadáver como objeto do crime, mas não enquanto vítima. Vítima é toda a sociedade, né? Como eu disse, é um sentimento comum de respeito pelo morto. E também a família, né? No caso, a Érica não, porque ela é a própria indiciada, mas os outros familiares que ele tinha, porque ele tinha, né? Ele também tinha sobrinhos, ele também tinha talvez irmãos, ele também, enfim, a família, né? Se não tiver família, então fica a sociedade mesmo, tá bom? É uma falta de respeito, sabendo que a pessoa está sem vida, mas pensando em obter o dinheiro naquele desespero todo, fazer o uso, né, daquele corpo sem vida para obter um proveito econômico. É algo ultrajante, é algo humilhante, degradante, é algo indigno. Portanto, desse delito ele não escapa. E está consumado, tá? Porque o delito, com toda aquela encenação que ela fez, está mais que consumado, tá? Bom, por último, o Ministério Público também está questionando e talvez estudando a possibilidade de denunciá-la por homicídio culposo, tá? O homicídio culposo é o artigo 121, parágrafo 3º. Matar alguém, né? Se o homicídio é culposo, é pena de 1 a 3 anos de detenção. Mas, pessoal, é importante saber que para a configuração do homicídio culposo a gente tem que dar uma olhada ali. Os 2 crimes que eu narrei até agora, eu não vejo como não denunciá-la, né? E possivelmente no julgamento levar a uma condenação. São crimes também que não têm penas tão altas. Mas nem é pela pena do homicídio culposo que eu estou colocando aqui para vocês. É pelo fato de que será que realmente incorreu nesse homicídio culposo e tal, nessa falta de cuidado, nessa negligência? Porque não seria por ação, né? Seria por omissão. Ela deixou que ele morresse. Ela não observou cuidados que poderiam levá-lo à sobrevivência. Por exemplo, primeiro socorro, chamar as pessoas que pudessem ajudar, chamar o SAMU. Mas talvez ela não tenha percebido o momento exato em que ele morreu, né? E ela tenha até se assustado depois e pensado, nossa, né? Isso não tem imagens que mostrem esse momento exato, mas assim, ele morreu, o que eu faço agora? Mas assim, ele morreu e ela não tem culpa alguma, literalmente. Então, se comprovada a culpa por negligência, ou seja, por omissão, aí nós poderíamos pensar talvez nisso, porque a Érica era garante dele. Ela era a pessoa que estava acompanhando alguém debilitado? Sim. Então, essas pessoas, os garantidores, respondem pela omissão na condição de garantes, e não por dolo, porque ela não quis matá-lo de modo algum, né? Não tinha intenção, na verdade, nem viu ali, né? Não tinha consciência e vontade, mas por culpa, por uma negligência, por uma omissão, por enfim, não querer atuar quando podia atuar, né?
uma falta realmente do cuidado objetivamente devido, que é percatar se está vivo, está morto, o que eu faço? Uma massagem cardíaca, chamo alguém, ligo para o SAMU, para o Corpo de Bombeiros, para alguém que possa me auxiliar? Olha, ela não fez isso, mas será que realmente ela, a grande questão que o Ministério Público vai ter que provar para poder condená-la por esse delito de homicídio culposo? Ela de fato tinha o controle dessa situação exata, no momento exato em que o salvamento ainda era possível? Muito provavelmente não, né? Ele pode ter tido realmente uma parada cardíaca muito rápida, morrido, e aí vai fazer o quê? Vai chamar o SAMU para poder salvar o morto? Aí já não há mais bem jurídico. Se não há mais bem jurídico, não há tipo objetivo. Se não há tipo objetivo, não há crime. Ok, pessoal? Então aí nós vamos ter que realmente ver se ela se omitiu o momento em que era possível o salvamento ou não. E aí também com essa morte tão súbita, ela tinha mais que chamar alguém que pudesse ajudá-la, né, a verificar essa morte e levá-lo embora para as condições dignas de um enterro, né, e não para um banco, tá? Então, para os primeiros delitos em relação ao estelionato e vilipêndio ao cadáver, realmente ela não tem como escapar e vai responder. Em relação ao homicídio culposo, já acho um pouco mais difícil. Ok, pessoal? Então, isso é crime? Sim, isso é crime, isso é uma coisa tão inusitada, tão estapafúrdia, mas né, pelo menos 2 crimes nós vemos configurados aí, a tentativa de estelionato e o vilipêndio ao cadáver consumado. Mas em relação ao homicídio culposo, eu tenho lá minhas dúvidas, tá bom, pessoal? Esse foi o nosso Isso é Crime de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal Professora Gisele Mendes, deixem aqui o seu like, compartilhem esse conhecimento. E nós voltamos proximamente com mais vídeos no nosso canal Professora Gisele Mendes. Muito obrigada e até a próxima.